Muito bem, queridos irmãos e irmãs da Paróquia Santa Luzia Virgem em Marte, mais uma vez, com a graça de Deus, temos a oportunidade de estarmos juntos por meio da internet. Você que nos acompanha dentro do tempo da pandemia, seja bem-vindo. É mais uma transmissão promovida por nossa querida Paróquia Santa Luzia Virgem em Marte. Nós estamos no mês da Bíblia, mês de setembro, é um mês temático aqui na Igreja do Brasil. E como todo ano a Igreja escolhe um livro específico para o estudo, para a meditação, para a oração também. Esse ano é o livro do Deuteronômio, como nós já fizemos uma pequena introdução a este livro e ao modo de ler e interpretar o livro no nosso primeiro encontro realizado na primeira terça-feira do mês. Hoje é dia de Nossa Senhora das Dores. Encontramos Nossa Senhora aos pés da cruz, em pé, tendo a sua alma transpassada por uma espada, mas permanecendo em pé e respondendo mais uma vez ao convite de Deus para ser agora a mãe da Igreja. Ela que havia dito o seu sim, dado o seu consentimento a Deus, quando da anunciação do anjo, ela disse o seu primeiro sim para se tornar a mãe de Deus, e assim aconteceu. Hoje celebramos Maria se tornando a mãe da Igreja, a mãe de cada um de nós, quando disse Jesus: mulher, eis aí o teu filho, filho, eis aí a tua mãe. Encontramos Maria Santíssima, mesmo na hora da dor, da dificuldade, dizendo sim ao seu Deus para cuidar de nós. Peçamos à Senhora das Dores que nos ajude a também, nos momentos de dificuldades, a permanecermos na nossa vocação, no nosso chamado, naquilo que Deus espera de nós. É perseverar na fé. Que Nossa Senhora nos ajude nesse desafio tão necessário, permanecer nos bons propósitos, permanecer na vocação que Deus nos deu, perseverar, portanto. Agradecemos de modo especial a comunidade Senhor do Bonfim, que ontem celebrou a sua festa, a festa de seu padroeiro, que é o próprio Jesus Cristo, na festa da exaltação da Santa Cruz, que ontem celebramos, fizemos uma missa campal. Teve um pouquinho de garoa, mas o pessoal permaneceu firme. Agradecemos o povo lá do Bonfim que compareceu e vocês que acompanharam pela internet, pelo nosso Facebook. Pela tarde o padre abençoou algumas das casas lá do bairro e à noite celebramos a Eucaristia. Também agradecemos as famílias que realizaram o tríduo do Senhor do Bonfim, que foi transmitida aqui pela página do nosso Facebook, e você que rezou junto nesse tempo em que a igreja doméstica foi bastante solicitada, a igreja que se reúne em nossas casas. Vamos invocar a luz do Espírito Santo a fim de que tenhamos entendimento da palavra de Deus, que o Espírito de Deus que inspirou os autores sagrados também nos inspire a compreender o sentido das Escrituras. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Nossa Senhora das Dores, rogai por nós. Santa Luzia Virgem em Marte, rogai por nós. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Tem gente falando que está bastante frio, né?
realmente esfriou demais, mudança brusca, não é? Ontem o povo foi corajoso, porque bateu um vento lá no Bonfim, lá é alto, mas foi gostoso, não é? Para manter a tradição, segundo o povo do Bonfim, sempre chove, né? No dia do padroeiro, então caiu um chuvisquinho bem leve, mas o vento foi forte, não é? Parabéns a todos, corajosos, manifestando aí publicamente a nossa fé. Antes de irmos ao encontro do dia de hoje, o tema do encontro do dia de hoje nós vamos pegar um texto bíblico do livro do Deuteronômio, uma perícope bíblica, uma unidade literária que vocês conhecem bem, e vamos estudar. Antes disso, vamos apenas relembrar alguns dos pontos que nós comentamos no encontro passado, que nos ajuda a evitar a leitura fundamentalista da Bíblia e nos permite compreender melhor o sentido das Escrituras, fazer uma interpretação mais correta, mais de acordo com o seu contexto e com a intenção dos autores sagrados. Muito bem, nós vimos no encontro passado que o livro do Deuteronômio ele é fruto de um longo processo redacional. Ele foi escrito ao longo de 400 anos e ele traz diferentes imagens. O livro tem várias mãos e isso propicia o fato de algumas ideias diferentes, diversificadas, algumas imagens distintas de Deus no mesmo livro. Nós vimos que em determinado momento os migrantes são bem vistos e acolhidos, e Deus pede ao povo de Israel que lembre, um dia vocês foram migrantes lá no Egito, então cuidem bem dos migrantes que aparecem na terra de Israel. Em outros momentos parece que os migrantes já não são tão bem vistos assim. Podemos olhar para o contexto de Jesus, os estrangeiros, os migrantes, portanto, eram desprezados, assim como as viúvas e os órfãos. Eram categorias pobres, das quais Jesus teve muita atenção, e a Sagrada Escritura volta e meia nos pede para estarmos atentos a estes pequeninos. Então o livro nos apresenta algumas imagens distintas de Deus porque ele é fruto de um longo processo redacional, 4 séculos, sendo mais específico. Isso a gente percebe ao ler o livro. Você pode estar se perguntando, como é que se sabe disso? Ao ler o livro, nós percebemos que existem variações de estilo. Cada pessoa tem um jeitão de escrever. Então, alguém escreve um texto, depois outro texto é colocado logo em seguida, e a gente percebe que é uma variação de estilo. É perceptível, cada um escreve de um jeito. E muitas vezes o livro do Deuteronômio nos traz algumas repetições. Volta e meia. Aquilo que foi dito antes é dito novamente. Então percebe-se que o livro tem vários autores, vários hagiógrafos. Esse é o termo utilizado na teologia para designar o autor sagrado. Todos eles são autores sagrados, tá bom? Quem é o grande autor da Bíblia? É Deus, o Espírito Santo. Porém, Deus se utiliza de pessoas humanas para falar. Então, a Bíblia, ela é palavra de Deus? Ela é palavra de Deus. Mas é palavra de Deus por meio da palavra humana, por meio de formas humanas. A gente não pode esquecer disso. É palavra de Deus? É. Mas Deus se comunica conosco de modo humano. A própria escrita. A escrita é uma invenção humana. Nós, humanos, inventamos a escrita. Então vejam bem o tamanho do amor de Deus, do interesse que Deus tem por cada um de nós. Ele se deixa enquadrar naquilo que é próprio do ser humano, por exemplo, a escrita, para se comunicar conosco. Quem quer se comunicar, quem se interessa por alguém, dá um jeito. Aprende a língua do outro, aprende o modo do outro, para se comunicar, para se aproximar. E Deus, para se aproximar de nós,
se utilizou daquilo que é próprio do ser humano, como por exemplo a escrita. O grande cume desse interesse de Deus é Jesus Cristo, que se humaniza, que se faz um de nós. Então Deus nos ama de modo humano, se comunica conosco de modo humano. É palavra de Deus comunicada de modo humano. Nunca podemos separar o divino do humano, nem o humano do divino. Bom, o livro também nos traz várias frases introdutórias que nos dá a entender que de fato existem vários autores. Existem ali algumas unidades autônomas. Então você está lendo o livro e percebe que o tema é mudado rapidamente. Há uma mudança rápida de tema. Os especialistas chamam isso de unidades autônomas. Então dá para dizer que é uma inserção de outros autores. O livro é complexo, tem vários autores. Foi composto pouco a pouco. Então a gente tentou no encontro passado tirar aquela ideia de que Moisés estava discursando. O livro do Deuteronômio nos traz os discursos de Moisés dentro do contexto da saída da casa da escravidão do Egito, a travessia no deserto, para depois entrar na terra prometida. São os grandes discursos de Moisés que o livro do Deuteronômio nos traz. Não tinha alguém ali escrevendo. Moisés falava, discursava e alguém escrevia. Não foi assim. Não é uma reportagem jornalística, não é uma fotografia. Mas os textos foram escritos muito tempo depois. O êxodo aconteceu no momento. O registro do êxodo num livro, nos papiros, aconteceu bem depois. Lembrando que os judeus trabalham muito com a tradição oral. A palavra de Deus era transmitida oralmente. E nós fazemos isso também, principalmente dentro das famílias. Hoje a nossa grande dificuldade, me parece, dentre tantas outras, mas temos essa dificuldade de transmissão da fé dentro de casa. Podem perceber que as novas gerações, os novos pais e mães têm dificuldades para transmitir a fé para os seus filhos. E olhem o contraposto dos pais que conseguiram, desde pequenininho, transmitir a fé aos seus filhos de modo oral. Às vezes, os nossos avós, talvez os nossos pais, fossem até analfabetos, mas eles sabiam transmitir a fé para nós, oralmente. Então, os judeus trabalharam muito com isso. Aqui, nós entendemos do porquê que nós católicos não temos só a Bíblia. Para os protestantes é só a Bíblia, é a doutrina de Lutero da sola Scriptura. Porque para nós a Bíblia ela é resultado da tradição oral. E nem tudo que foi transmitido oralmente entrou no texto bíblico. Então nós temos a Escritura, a tradição e também o magistério, que é o ensinamento dos bispos, em especial do Papa. Então a sola Scriptura ela tem um perigo, tem um erro. A Bíblia é fundamental para nós, mas não é só a Bíblia. Nós temos uma tradição oral. Então fica esse convite a que a fé seja transmitida dentro de casa, que os pais, desde os primeiros momentos de vida dos filhos, transmitam a fé aos seus filhos, ensinem a fazer o sinal da cruz, a rezar as orações básicas do cristianismo, o Pai Nosso, a Ave Maria, o Santo Anjo, enfim. Os judeus faziam isso muito bem. E antes mesmo deles terem um templo construído, lembrando que o templo foi construído por Salomão, o povo já estava constituído há um bom tempo. Como é que eles alimentavam a fé? Era um culto doméstico, era um culto realizado dentro de casa. Haja visto o relato da celebração da Páscoa, que nós encontramos no próprio livro do Êxodo.
dizendo como é que se deveria celebrar a Páscoa. Dentro de casa, sacrificando o cordeiro, assando o cordeiro, e se sobrasse chamava o vizinho, era para calcular o número de comensais. Então era um culto doméstico. Depois passou-se a um culto dentro do templo e mais futuramente ainda dentro da sinagoga, que eram lugares menores. O templo estava localizado em Jerusalém. Jesus, por exemplo, que era da Galileia do Norte, estava um pouquinho distante do templo, tinha que peregrinar até chegar no templo. Então Jesus frequentava muito mais a sinagoga, que era um lugar menor, não tinha os sacrifícios, os touros, bodes, cordeiros, mas a centralidade estava na pregação da palavra na sinagoga. Nós encontramos Jesus lá em Lucas 4, se dirigindo à sinagoga e tomando um trecho do livro do profeta Isaías e escandalizando os seus irmãos ali em Nazaré, que queriam apedrejar ele depois que ele disse: hoje se cumpriu essa passagem da Escritura que nós acabamos de ouvir. Pois bem, vimos também que o livro do Deuteronômio, o seu título, aliás, ele foi traduzido erroneamente, porque o livro foi escrito em hebraico, mas num determinado momento ele foi traduzido para o grego em Alexandria, no Egito, onde havia uma grande biblioteca. E os egípcios, os alexandrinos, queriam ter uma réplica de todos os livros do mundo inteiro, ali nessa famosa biblioteca de Alexandria. Então convidaram 70 intérpretes, 70 sábios, que traduziram a Bíblia hebraica, a Bíblia dos judeus, para o grego. É a chamada Septuaginta, ou versão dos 70 intérpretes, a versão grega da Bíblia. E na hora de traduzir, ao invés de traduzir cópia da lei, eles traduziram justamente por segunda lei. A palavra Deuteronômio significa exatamente isso, segunda lei. Deutero é segundo e nômio vem de nomos, que é lei. Então, segunda lei. Por que seria uma segunda lei ou cópia da lei? Porque muito do que o livro do Deuteronômio apresenta, nós encontramos no livro do Êxodo e nos outros livros do Pentateuco também. Por isso ele é chamado de segunda lei ou cópia da lei, ou como os hebreus, os judeus de hoje chamam de Debarim. Debarim significa as palavras, porque como a gente encontrou lá no primeiro encontro, o livro começa: são estas as palavras que Moisés dirigiu a todo Israel. Então hoje os judeus chamam esse livro de Debarim, nós chamamos de Deuteronômio. Pois bem, é uma narrativa que cobre o período da chegada do grupo de Moisés às planícies de Moabe, após a saída, ou seja, o êxodo do Egito. Então o livro ele foi escrito bastante tempo depois do êxodo, mas ele narra aquilo que aconteceu no período do êxodo. Lembrando que a palavra êxodo significa saída e Páscoa passagem, a gente confunde, estão intimamente ligados, mas êxodo é uma saída, Páscoa uma passagem. Que saída é essa? Que êxodo é esse? O êxodo do povo escravo no Egito, saindo da terra da escravidão, atravessando o Mar Vermelho a pé enxuto, atravessando depois o deserto, para enfim entrar na terra prometida. E a Páscoa é a passagem da escravidão para a liberdade. Pois bem, nós vimos também que o livro do Deuteronômio tem 34 capítulos, mas o seu núcleo base está entre os capítulos 12 e 26. E o texto que a gente vai estudar hoje está justamente nesse núcleo. Os especialistas chamam esse núcleo de 12 a 26, capítulo 12 até o capítulo 26 do livro do Deuteronômio, de Código Deuteronomista, que ele apresenta aí muitas leis, tá? É o texto legislativo.
do livro do Deuteronômio. Ele tem a sua origem no período pré-estatal de Israel. Nós vimos o que significa isso, né? Israel, no início da formação do povo, não tinha um rei, não era um estado definido, tinham as 12 tribos. Se a gente pegar o livro dos Juízes, por exemplo, nós vamos ver que Israel era liderado nas suas 12 tribos por lideranças carismáticas, pessoas carismáticas, líderes que resolviam os problemas, mas não tinha um rei, não tinha centralidade numa pessoa. Esse é o período tribal. Depois o povo, segundo uma tradição, pede um rei. Todos os povos vizinhos têm um rei, então a gente também quer ter um rei. Aí surgiu Saul, mas Saul desagradou a Deus. Depois veio Davi, esse sim, um homem segundo o coração de Deus. Até Davi, as 12 tribos estavam juntas, unidas. Depois de Davi, as tribos se dispersaram. Aí surgiu o reino do norte com 10 tribos e o reino do sul com 2 tribos. O reino do norte ficou conhecido como Israel e o reino do sul como Judá. Então, volta e meia, as profecias da Sagrada Escritura, ela está se referindo especificamente, às vezes ao reino do norte, às vezes ao reino do sul, às vezes a Israel, às vezes a Judá. E existe uma expectativa de restauração da unidade em Israel. Tanto que quando Jesus ressuscitou e quando da sua ascensão aos céus, alguns discípulos perguntaram: Senhor, é agora que vais restaurar a unidade em Israel? Então essa expectativa existe. Tá? Hoje nós temos o Estado moderno de Israel, que foi criado após a Segunda Guerra Mundial. Depois do Holocausto, é uma história bem complexa, tanto que tem briga até hoje, não é? Pois para um judeu a posse da terra é muito importante. Então, após a Segunda Guerra Mundial, com 6 milhões de judeus mortos pelo nazismo, se não me engano, a ONU estabeleceu um acordo e criou-se o Estado moderno de Israel. Então, muitos judeus passaram a ir lá para a Terra Santa. E quem estava lá não gostou muito. Então, os conflitos sobre posse da terra continuam até hoje naquela região. Pois bem, eu acho que já está bom com relação àquilo que nós podíamos lembrar do encontro passado. Vamos então ao texto do dia de hoje, que é um texto muito belo, muito bonito. Eu convido você a pegar a sua Bíblia, no capítulo 26 do livro do Deuteronômio. Nós vamos ler dos versículos 1 até o 11. Deuteronômio, capítulo 26, versículos de 1 a 11. Vou fazer a leitura, a minha tradução é a Bíblia de Jerusalém. A Bíblia de Jerusalém, quem tem contato com ela sabe que quando o nome de Deus é dito, aquele nome que Deus revelou a Moisés no episódio da sarça ardente, a Bíblia de Jerusalém traz Yahvé. Mas na faculdade aprendemos que, por respeito aos judeus, a gente não fala o nome de Deus. Os judeus não falam o nome de Deus, o tetragrama sagrado, o eu sou, ou eu sou aquele que sou, ou serei aquele que serei. Não se sabe ao certo qual é a tradução correta, porque os judeus pararam de falar, então não se sabe bem como é que se pronuncia, pois no tempo em que esse nome foi revelado a Moisés, a língua hebraica não tinha vogais. É uma coisa muito louca para nós, né? O hebraico não tinha vogais. Na Idade Média, em contato com outros povos, com outras línguas, eles inseriram vogais. Mas como eles não pronunciavam, a pronúncia correta se perdeu. Então, Yahvé, Javé, Jeová, é tudo
aproximativo. Não se sabe ao certo qual é a pronúncia correta, porque os judeus não falam. Então nós, em respeito aos judeus, eu vou parar de falar, tá bom? Então quando na minha Bíblia aparece aqui o nome de Deus, eu vou dizer simplesmente o Senhor Deus, ou o Senhor teu Deus. Talvez na tua Bíblia esteja aí Adonai. Os judeus, para não falar o nome de Deus, eles falavam Adonai, El Shaddai, o Senhor Deus, enfim. Nas nossas Bíblias normalmente está lá Senhor com letras maiúsculas. Então eu vou fazer a leitura do texto e depois a gente comenta. Um texto belíssimo. Diz assim: Quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te dará como herança, e a possuíres e nela habitares, tomarás as primícias de todos os frutos que recolheres do solo que o Senhor teu Deus te dará, e colocando-as num cesto, irás ao lugar que o Senhor teu Deus houver escolhido para aí fazer habitar o seu nome. Virás ao sacerdote em função naqueles dias e lhe dirás: Declaro hoje ao Senhor meu Deus que entrei na terra do Senhor sob juramento, que o Senhor prometera aos nossos pais que nos daria. O sacerdote receberá o cesto de tua mão, irá colocá-lo diante do altar do Senhor teu Deus, e tomando a palavra, tu dirás diante do Senhor teu Deus: Meu pai era um arameu errante. Ele desceu ao Egito e ali residiu com poucas pessoas. Depois tornou-se uma nação grande, forte e numerosa. Os egípcios, porém, nos maltrataram e nos humilharam, impondo-nos uma dura escravidão. Gritamos então ao Senhor, Deus de nossos pais, e o Senhor ouviu a nossa voz, viu nossa miséria, nosso sofrimento e nossa opressão. E o Senhor nos fez sair do Egito com mão forte e braço estendido, em meio a grande terror, com sinais e prodígios, e nos trouxe a este lugar, dando-nos esta terra, uma terra onde mana leite e mel. E agora, eis que trago as primícias dos frutos do solo, que tu me deste, Senhor, e as depositarás diante do Senhor teu Deus, e te prostrarás diante do Senhor teu Deus. Alegrar-te-ás, então, por todas as coisas boas que o Senhor teu Deus deu a ti e à tua casa, e juntamente contigo, o levita e o estrangeiro que reside em teu meio. Muito bem, texto belíssimo, não é? Agora nós vamos fazer alguns comentários sobre essa perícope bíblica, essa unidade literária que nós acabamos de proclamar. Lembrando que eu estou tomando por base este livro aqui, da editora Paulus, produzido pelo Centro Bíblico Verbo, que tem o seguinte título: A Lei a Favor da Vida? Uma pergunta, entendendo o livro do Deuteronômio. Pois bem, eu vou fazer a leitura e a gente vai fazendo os comentários. Deuteronômio 26, de 1 a 11, que é o texto que nós acabamos de ler, descreve a festa dos primeiros frutos, ou seja, a festa das primícias. O que são as primícias? Os primeiros frutos da terra. Celebrada no período da monarquia, então é uma festa que surgiu no tempo da monarquia, antes da monarquia não tinha, e também no pós-exílico. Lembrando que Judá, o reino do sul, no século VI, foi exilado pelo rei Nabucodonosor na Babilônia. Depois eles voltaram, ou pelo menos uma parte voltou. Esse período é chamado de pós-exílico. Então a festa das primícias
ela era celebrada no período da monarquia e no período pós-exílico, nos quais o local escolhido pelo Senhor Deus, Deus nacional, lembrando que o livro do Deuteronômio, ele traz essa afirmação de que Deus é Deus de Israel, e ponto. Não é Deus dos povos estrangeiros, é só nosso Deus. Então, um Deus nacional. Os judeus tinham esse sentimento nacionalista. Lembrando que Abraão, ele convivia com os outros povos, que tinham outros deuses. E se nós pararmos para pensar, o nosso mundo hoje é um pouco parecido, talvez, com o mundo de Abraão. Abraão deixou a sua terra e foi para Canaã. Chegando em Canaã, encontrou povos que tinham outros deuses, mas ele servia ao Deus único que se dirigia a ele. Mas ele convivia com os demais, sabia conviver com os diferentes. Mas o tempo foi passando, Israel meio que se fechou. Então Deus é nosso, não é dos outros não. Tanto que para um judeu não tem conversão. Você não encontra um judeu querendo converter outras pessoas. Não existe isso. Então tem a questão da pertença ao povo da raça, né? Que é uma questão sanguínea, familiar, biológica. Para ser judeu tem que ser filho de mulher judia. Tem que ser filho de mulher judia. Nós temos um caso famoso aí, né? Vamos falar? Não é tititi não, hein? O Luciano Huck, como vocês sabem, ele é judeu, Luciano Huck. A Angélica é de tradição católica. Pelo menos a mãe da Angélica, pelo que eu sei, é bem católica. Então nasceu o menino, que eu não sei o nome do menino, o filho deles. E aí o que faz? O menino vai ser judeu ou católico? Aí me parece que um rabino judeu contando para nós, na época da faculdade nós visitamos uma sinagoga lá perto da Avenida Paulista. Nosso professor de ecumenismo nos levou até lá. E ele dizia que assim, isso não é muito legal. Então você leva a criança para fazer o ritual de iniciação no judaísmo e depois leva o menino para ser batizado na igreja católica. Entende? Agrada os dois lados, né? Talvez para agradar as famílias, não sei. Eu sei que o rabino, o judeu, ele diz que isso não é legal. Assim, eles não têm interesse em converter ninguém. Nós somos um povo e é isso. Temos um Deus e a gente não precisa converter ninguém. É o contrário da nossa experiência de fé. Em Jesus nós encontramos a abertura para a salvação a todos os povos, para todos. Então vem o mandato missionário, lá em Mateus 28, também em Marcos 16, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Fazei discípulos meus entre todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a observar tudo aquilo que eu ensinei a vocês. Então, a nossa fé, ela pretende se expandir, porque nós cremos que encontramos a verdade, a salvação, ela chegou até nós, e ela deve continuar se expandindo. Mas para um judeu isso não tem importância não. Eles esperam ainda o Messias, né? Para nós o Messias chegou em Jesus. Pois bem, diz assim o texto: vá ao lugar que o Senhor teu Deus tiver escolhido para fazer que habite aí o nome dele. Você deverá ir até o sacerdote que houver nesses dias. O sacerdote receberá o cesto de sua mão. Cesto com o quê? Com os primeiros frutos da terra, os grãos, os produtos que a terra fornecia. Tinha que levar para o sacerdote. E o colocará diante do altar do Senhor, o seu Deus. Lembrando que o sacerdote, também na história de Israel, ele surge nesse período também.
Israel nem sempre teve sacerdotes. O sacerdote foi surgindo. E aqui é importante recordar qual é a função do sacerdote. O sacerdote faz mediação entre o céu e a terra, entre Deus e o povo. Por isso que o povo tinha que levar o cesto com os primeiros frutos da terra e colocar na mão do sacerdote. O sacerdote apresenta ao altar. Então ele é um mediador, faz uma mediação. Na missa ocorre algo semelhante. Então nós não temos esse costume na nossa paróquia, mas de vez em quando a gente faz. O quê? Na hora da apresentação das oferendas, o povo, ou algumas pessoas que representam o povo, levam pão e vinho e põe na mão do padre, do sacerdote. Depois o padre vai apresentar para Deus, para que ocorra a transubstanciação, que se torne corpo e sangue de Cristo. Então o sacerdote faz essa mediação. E às vezes alguns católicos não entendem o porquê que o padre reza e a Assembleia diz amém no final. Por exemplo, as orações da missa. O padre faz essa mediação, ele reza em nome do povo, o sacerdote. Ele é um mediador. Ele reza em nome do povo e o povo dá o seu consentimento, dizendo o amém. Então, algumas partes da missa, elas são próprias do sacerdote. Isso não quer dizer que vocês não estão rezando. Estão rezando e dão o consentimento. Então, a nossa igreja não retirou o protestantismo, não tem sacerdote. Sacerdócio ministerial, porque todos nós somos sacerdotes pelo batismo. É o chamado sacerdócio comum dos fiéis. Mas na Igreja Católica nós temos o sacerdócio ministerial. Por isso que se diz que o padre age na cabeça, age na pessoa de Cristo cabeça. Tá? E os demais fazem parte do corpo. Então, o bispo e o padre, eles atuam por meio do sacerdócio de Cristo como cabeça. Lembrando a eclesiologia paulina de São Paulo, a visão de igreja de São Paulo. Todos os demais estão no corpo, certo? Então, tem partes da missa que a gente não reza junto com o padre. O padre reza em nome da Assembleia, que ele está fazendo uma mediação entre o povo e Deus. Claro que essa mediação é feita em Jesus Cristo, porque Ele é o único sacerdote. Ele é o único. Nós participamos, é por participação que o padre é sacerdote. É o sacerdócio de Jesus Cristo. Então, nós herdamos muita coisa do sacerdócio judaico. Eu lembro que um professor na faculdade dizia que o sacerdote judaico, o sacerdote judeu, ele era um açougueiro, porque ele recebia os animais em sacrifício, sacrificava, né? Hoje o sacerdote, ele tem 3 munos, ou 3 funções, né? Além de oferecer o sacrifício, além de exercer o munus da santificação, ele também ensina, ele prega a palavra e ele também pastoreia, ele coordena. Então, sacerdote, rei e profeta, que vocês também são, mas de modo distinto, tá bom? Mas o sacerdote naquela época, ele não era pregador da palavra. Tinham os pregadores da palavra. O sacerdote ele estava no templo e sacrificava, fazia essa mediação. Quem era mais ligado à palavra é a tradição dos escribas, dos deuteronomistas, dos fariseus, nós encontramos no tempo de Jesus. Então vamos continuar a leitura aqui. Então, com a centralização do culto, ou seja, o culto foi centralizado no templo. As pessoas rezavam em casa, o culto era feito em família. Com a centralização do culto, foi fortalecida a associação da bênção do solo aos atos salvíficos de Deus na história. Então, por que eu ofereço para Deus as primícias?
porque Deus abençoou, Ele deu essa terra a nós. Então há uma ligação direta entre o solo e Deus. Sobretudo a libertação, o êxodo e a entrada na terra prometida. Quando você entrar na terra que o Senhor teu Deus vai lhe dar como herança, depois de tomar posse dela e nela habitar, pegue as primícias de todo o fruto do solo que você trouxer na sua terra e que o Senhor seu Deus lhe dá. A oferta das primícias às instituições é legitimada. Lembrando que o livro do Deuteronômio é um livro que traz muitas leis. Então, principalmente esse núcleo aqui, de 12 a 26. São muitas leis, e uma delas é essa. As primícias devem ser levadas ao templo, entregues na mão do sacerdote. E para quê? Para quê, não é? Para manter o templo, para manter o sacerdote, para manter a instituição. Correto? Isso continua até hoje, tá? Então o dízimo você leva para onde? Leva para onde tem um padre, leva na paróquia. Quando você ajuda as TVs católicas, por exemplo, não é dízimo, é uma oferta. E vocês devem ajudar mesmo, tá? Mas o dízimo, ele é entregue na mão do padre, teoricamente, na mão, né? Você não entrega na minha mão, né? Mas de algum modo acaba passando. Então, o porquê levar as primícias para o sacerdote, né? Para manter o templo, para manter o culto. Isso de alguma forma continua até hoje, certo? Então, ó, para a legitimação dessa prática, o livro do Deuteronômio recita o credo de Israel. Qual é o credo de Israel? Nós vamos ver daqui a pouquinho. O credo é uma profissão de fé que aparece volta e meia. Que credo é esse? É um resumo da história da salvação centrada na libertação do Egito. No texto que nós lemos, nós ouvimos direitinho ali, aquilo que a gente conhece bem. O povo era escravo no Egito, Deus os retirou com mão forte, mão poderosa daquela escravidão e os introduziu na terra prometida. Esse fato é fundante para o povo de Israel. Todos nós temos fatos na nossa vida que a gente não esquece. Encontros pessoais com Deus na vida de fé que são marcantes, fundantes. Israel, o povo, tem o seu evento fundante, marcante, que é justamente a libertação do Egito. Aqui o autor desse livro nos diz que é o credo de Israel. E volta e meia isso aparece. E Deus muitas vezes diz, lembra-te que vocês foram escravos no Egito e Deus vos retirou dali com mão forte e mão poderosa. Vale a pena aqui fazer uma observação com relação à mão de Deus, o braço forte de Deus. Será que Deus tem mão? Em Jesus, Deus ganhou uma mão, porque Ele se humanizou. Mas, nesse momento aqui, não havia encarnação do Verbo. Deus não tem mão. Deus é Espírito, certo? Então, como é que Deus tirou com mão poderosa? É um modo humano de falar da ação divina. Porque se Deus não utilizar categorias humanas, aquilo que a gente estava falando no começo, como é que a gente vai entender? Então Deus se enquadra na linguagem humana. Então, a mão de Deus os retirou do Egito, com o braço forte. Aí tem um termo bem técnico para designar isso, é o antropomorfismo. São formas humanas para se falar de Deus. Porque a gente nunca viu Deus. Como é que a gente vai falar dele? A gente fala dele de formas humanas, por meio humano. Tudo bem? Então o fato é que Deus tirou o povo do Egito. Não é que pegou com a mão e tirou. É um modo de dizer que Deus agiu e retirou o povo da escravidão. É um modo para a gente entender. Quando a gente quer tirar uma coisa do lugar, pega com a mão e põe no outro, né? Braço forte, né? Para dizer que Deus é poderoso. Deus tem força e tirou o povo da escravidão do Egito.
Muito bem, vamos continuar a leitura. O credo escrito no texto não é um relato antigo, mas uma síntese, ou seja, um resumo, bem tardio e bem elaborado e bem resumido. Apesar disso, o credo ainda traz a experiência do povo com o Deus libertador que o organiza, tirando-o da escravidão e dando-lhe a terra e a vida. Deus devolveu a vida ao povo que sofria escravidão no Egito e deu a eles a posse da terra. Esse Deus ficou conhecido como Deus libertador. Então Deus liberta o seu povo da escravidão do pecado. Deus liberta o seu povo da escravidão que os egípcios imporam sobre eles. Então um Deus libertador, um Deus que age e que desce, como nós ouvimos no texto. Eu vi, Deus dizendo, eu vi a miséria do meu povo, eu ouvi o seu clamor. Então Deus é um Deus atento àquilo que está acontecendo conosco. Deus viu o povo sofrendo no Egito. Deus ouviu o clamor do povo escravo sob a mão do faraó. Lembrando que, como é que o povo de Deus foi parar no Egito? Em determinado momento, o texto diz justamente isso, que meu pai era um arameu errante, ele desceu ao Egito e ali residiu com poucas pessoas, depois tornou-se uma grande nação. Quem é esse pai aqui, esse arameu errante? É Jacó. Houve uma grande fome em Canaã, que se tornou, hoje nós chamamos Terra Santa. Então o Egito tem o rio Nilo, principalmente lá no delta do Nilo, chegando já, desembocando no mar Mediterrâneo, é uma terra muito fértil. Então a terra era bem irrigada. Então o Egito sempre foi um local de refúgio quando havia seca. Então houve uma seca e Jacó desceu para o Egito com algumas pessoas. Lá eles encontraram José do Egito. Lembra que os irmãos de José venderam ele como escravo? E lá José foi benquisto pelo rei. Ele interpretava sonhos, então ele se tornou até governador. Mas depois que morreu esse rei, esse povo, os filhos de Jacó, foram maltratados e se tornaram escravos. Lembrando aí, quem são os pais, né? Os patriarcas? Abraão, Isaque e Jacó. É pai, filho e neto. Quem desceu ao Egito? Jacó. E lá ficou com algumas pessoas. A família foi crescendo. Chegou a um ponto que os egípcios disseram: esse povo está muito grande, daqui a pouco eles vão tomar nosso lugar daqui. Então vamos escravizá-los, vamos fazê-los sofrer. Então, que escravidão é? Eles trabalhavam em olarias, fazendo tijolos. Era um trabalho pesado. Trabalhavam para os egípcios. Esta experiência é a experiência fundante do povo, a experiência mais importante que eles têm, da libertação do Egito. Tanto que eles voltam sempre a lembrar, e Deus na Sagrada Escritura sempre pede: lembre-se que vocês foram escravos. O povo se afasta e Deus lembra: olha, eu retirei vocês da terra da escravidão. Isso faz conosco também, volta e meia. É sempre bom fazer memória da nossa experiência com Deus. Lembrar onde nós estávamos. Em que situação Deus nos encontrou e hoje nos trouxe para fazer parte do seu povo. Ele nos transportou, como diz São Paulo, da escravidão para a vida na graça. Então é sempre bom lembrar onde nós estávamos. E Deus faz isso constantemente com o povo de Israel. Sendo essa experiência do êxodo, da saída, da escravidão do Egito, fundamental, evento fundante, o próprio Novo Testamento se utiliza
desta experiência. Então, para nós, qual é o fato mais importante da nossa fé? É o mistério pascal de Jesus, a sua paixão, morte e ressurreição, que tem suas inspirações, ou seja, a Páscoa, e tem as suas inspirações na Páscoa judaica, na passagem que os judeus fizeram da escravidão para a liberdade na terra prometida, terra que jorra leite e mel. Então esse fato é fundamental para nós também, essa saída da escravidão para a liberdade. Quando isso se dá no batismo. Então, no batismo nós mergulhamos na morte de Cristo, e como Cristo não ficou preso à morte, Ele ressuscitou. No batismo a gente ressuscita com Ele para uma vida nova, entramos na vida da graça. Por isso o mergulho, a palavra batismo significa mergulho. Então mergulho onde? O mergulho na água é um sinal externo para designar ou ajudar a perceber sensivelmente o que está acontecendo de modo espiritual. Então não necessariamente tem que ser o batismo chamado nas águas, o mergulho por imersão. Pode ser também, nós católicos não negamos esse batismo, a gente faz também batismo por imersão. Mas não é a quantidade de água que confere a graça, que nos faz mergulhar na morte de Cristo e ressurgir para uma vida nova. Esse é o nosso grande mergulho, mergulho na morte de Cristo e na sua ressurreição. Somos batizados no mistério pascal de Jesus. Esse é o evento fundante para nós no Novo Testamento. Por isso a missa atualiza o mistério da paixão, morte e ressurreição de Jesus. Na missa não precisa ter muita coisa. Basta ouvir a palavra e participar atentamente da renovação do sacrifício de Jesus, o sacrifício eucarístico, a oferta do pão e vinho, que através da oração do sacerdote se torna corpo e sangue de Jesus Cristo. É o que a gente tem de mais importante. É a presença real de Jesus sobre o altar. Depois a gente pode se alimentar dessa presença real. Nesse tempo de pandemia, quem está indo à missa, eu até gostaria de ouvir vocês sobre isso, porque eu sinto que a gente celebra melhor a missa, não inserindo muita coisa na missa, rezando só o rito que ali está, sem inserir muitas bênçãos, muitas coisas. A gente fica ali com os ritos iniciais que nos preparam para ouvir a palavra. Depois da palavra a gente passa para a mesa da Eucaristia, celebramos o sacrifício eucarístico de Jesus, a atualização do seu mistério pascal. Depois a gente é alimentado pela Eucaristia. Depois os ritos finais, a oração, pós-comunhão, bênção final, breves avisos e acaba. Algumas pessoas me disseram que quanto mais coisas a gente põe na missa, mais difícil de memorizar. Então alguns me procuraram dizendo: padre, a missa está legal. A missa não está passando de 1 hora, às vezes dá até menos. Porque a gente fica com o essencial, que é a palavra e a Eucaristia. Então eu gostaria de ouvir vocês sobre isso, tá bom? Estou vendo aqui que tem um questionamento, né? O sacerdote não era pregador, ele exercia a parte do sacrifício. Esclareceu minha dúvida, padre. No tempo de Jesus, quem fazia o que no templo, agora entendi mais um pouco. É a Rosa. Muito bem, Podem perceber que Jesus, ele não era de família sacerdotal, não era da tribo de Levi. Jesus era da tribo de Judá. O Messias estava prometido como um descendente de Davi. Davi era da tribo de Judá. Então Jesus não tinha direito sacerdotal, digamos assim. Ele não era sacerdote, não era da casta sacerdotal, não era da tribo de Levi, nem de outras famílias que também assumiram o sacerdócio, como os descendentes de Sadoc. Mas Jesus vivia nas sinagogas, ia no templo, mas ele não era sacerdote, ele não oferecia o sacrifício. Mas qual foi o sacrifício que Jesus ofereceu? Ele ofereceu a si mesmo na cruz. Ali ele exerceu o seu sacerdócio. E é esse sacerdócio
que é atualizado na Santa Missa. Tá? Jesus foi um grande pregador, um pregador itinerante, não ficava parado, não era sedentário, não era acomodado. Vivia pregando, né? É ruim ficar acomodado, todos nós sabemos disso, né? Não estou dizendo que é para vocês mudarem de casa, nem dá, né? Mas para o padre não é bom que ele fique muito tempo num lugar, precisa conhecer outros lugares, não é? Mas existem várias formas da gente enfrentar o comodismo e não ser sedentário, ser alguém itinerante. Tá? Então, reforçando aí a questão que a Rosa apresentou, a partir de Jesus Cristo, o sacerdócio católico é um sacerdócio que engloba a função no templo, digamos assim, a função de oferecer o sacrifício, o munus de santificar por meio dos sacramentos e dos sacramentais, a função de ensinar, a função de pregar, a função de ser catequista, o munus de ensinar, e terceiro, o munus de pastorear, de cuidar, de coordenar, que alguns chamam de rei, né? Mas é cuidado, tá? Sacerdote, profeta e rei. Então, em Israel nós tínhamos o sacerdote no templo, tinha os profetas que eram pregadores e tinha o rei que governava. O sacerdócio católico engloba as três funções numa única pessoa. É mais difícil, né? É difícil ser padre, né? Juntou os três, pô. Mas dá certo, né? Deus ajuda, não é mesmo? A gente vai desviando o assunto, né? Mas vamos seguindo aqui. Muito bem. Na tradição do Êxodo, os passos da libertação deviam ser contados, ouvidos e dialogados ontem e hoje. É aquilo que nós falávamos sobre a tradição oral. Tá? E gostaria mais uma vez de focar naquilo, né? Deus disse, eu vi e ouvi. Eu vi o sofrimento do meu povo, eu ouvi o clamor. Então Deus é um Deus atento àquilo que está acontecendo conosco. Existe uma compreensão sobre Deus, costuma-se dizer que é o Deus dos filósofos, ou o deísmo, de que Deus criou o mundo e o deixou, e os homens se virem, podem tomem conta da coisa aí. Deus não participa, ele criou e vazou. Para nós não, a nossa compreensão de Deus, ele criou e acompanha e continua vendo. E diz o texto que ele resolveu descer. Deus desceu e veio participar conosco e veio libertar o seu povo. E essa descida de Deus já ocorrida no Êxodo, ela tem a sua plenitude em Jesus Cristo. Deus desce de verdade mesmo em Jesus Cristo. Se encarna e se torna um de nós para nos ouvir de fato mesmo, pessoalmente, para nos ver, sentir o que nós sentimos. É a grande novidade do cristianismo. Deus nos ama não de longe, mas de perto. Nesses tempos de crise, de dificuldade, alguém sempre diz, onde está o teu Deus, não é? Estamos no meio de uma pandemia, por que Deus não arranca esse vírus do nosso meio? Por que Deus está permitindo tanta morte? Às vezes esse é um argumento de algum ateu, ou às vezes de alguém que está em crise de fé, ou está brigando com Deus. E pode brigar com Deus, sabia? Não tem problema não. Pode discutir com ele. O livro dos Salmos apresenta isso. O salmista muitas vezes perguntando, até quando você não vai fazer nada? O inimigo está aí deitando e rolando e você não vai fazer nada? Então, às vezes discutir com Deus faz parte, viu? O Papa Francisco já falou disso várias vezes. Pode-se discutir com Deus. O livro dos Salmos é testemunha disso. Então, onde está Deus nessa situação? Onde está Deus? Não só nessa, mas em todas as outras. Onde Deus está? Qual é a nossa resposta?
Deus está sofrendo com quem está sofrendo. Deus morre com quem está morrendo. É isso que aconteceu com Jesus. Jesus assumiu a vida humana por inteiro, inclusive a morte. Então Deus acompanha o sofrimento humano, acompanha a nossa dor. Então onde está Deus nessa hora? Deus está lá nos hospitais, com quem está entubado. Está lá. Jesus está lá, porque se encarnou e assumiu o ser humano por inteiro. Onde está Deus num assassinato, enfim, numa morte trágica? Está lá, sofrendo junto. Ele sofreu morte violenta na cruz. Ontem nós celebramos isso. Mas só Deus tem o poder de transformar o que é negativo em algo positivo. Deus tem essa força, tem esse poder. A cruz, que era maldição, se tornou bênção e meio de salvação, sinal da nossa salvação. Por isso exaltamos a Santa Cruz no dia de ontem. Pois bem, caríssimos, chegamos aqui às 8h05, 20 horas e 5 minutos. Nós vamos encerrando então o nosso encontro. Vou marcar aqui onde nós paramos e na próxima terça-feira nós voltamos. Fica aqui meu pedido de desculpas por não ter feito o encontro passado. Eu não consegui me organizar na terça passada. Muitos perguntaram: padre, o que aconteceu? Eu não consegui me organizar com o tempo, tá? Mas se Deus quiser, na semana que vem nós vamos continuar, tá? Se tiver alguma pergunta aí, no término da live eu vou responder, tá? Vou tentar responder. Então agradeço a presença de vocês mais uma vez e lembrando que amanhã a gente tem a Santa Missa às 19 horas. A nossa matriz paroquial está organizando no próximo domingo à tarde da fogaça. Então teremos fogaça no próximo domingo. Nós também estamos com a nossa rifa, nossa ação entre amigos, um pouco diferente, tá? Nós não vamos rifar uma moto, nós temos consciência da situação que estamos passando, então vamos rifar 5 prêmios, tá? Dentre eles um notebook, e não vai ser pela Loteria Federal, então é uma quantidade menor de números. Então a gente vai colocar os números num cesto, tá? Uma urna, e a garantia que os 5 vão sair, tá bom? Então participe, ajude-nos. Todos nós estamos passando por uma situação difícil do ponto de vista financeiro. O valor é R$5 apenas, tá bom? E ajude-nos, pegue um talão, passe lá na secretaria paroquial e em dezembro nós vamos fazer o sorteio. Vocês sabem que a questão financeira não é a principal para nós. Não pode ser. Não pode mesmo. Mas sem ela a gente não dá sustentação à missão principal, que é a evangelização. Nós precisamos, tá? Para gravar aqui essa live com vocês, eu tenho uma conta de internet. Então, eu estou morando numa casa aqui, eu pago aluguel. Um dia nós vamos ter uma casa, se Deus quiser, né? Tá certo? Então ajude a gente, tá? Ajude. Passe lá na secretaria paroquial. Se você não pode, peça para alguém pegar. Repita, R$5 o valor e concorra a 5 prêmios. Os 5 prêmios vão sair, é garantido, porque é sorteio ali na caixa, tá bom? Ajude-nos como vocês sempre ajudaram. É uma paróquia muito participativa, muito boa, sempre foram. Que continuemos assim, tá bom? Vamos suplicar a bênção de Deus sobre cada um de nós, para termos um bom término de noite. Amanhã a gente se encontra, se Deus quiser, na Santa Missa. Lembra que amanhã eu vou voltar a rezar a missa lá na igreja, tá? A nossa internet melhorou. Vocês se lembram que a internet estava dando problema. Então eu comecei a rezar aqui em casa, mas é difícil rezar aqui. Eu tenho que mexer nos cômodos, nos móveis. É nesse mesmo lugar aqui, só que do outro lado.
Dá para perceber que é bem apertado, né? Então amanhã eu vou voltar a rezar a missa online de quarta e quinta lá na igreja, tá bom? E a partir de outubro nós vamos voltar com as celebrações também nas comunidades. Eu consultei os coordenadores das comunidades, eles consultaram os membros das comunidades e eles desejam voltar. Tá? Então a gente vai se organizar em função disso para voltar com as celebrações. Nas comunidades também, seguindo as regras de segurança, tá bom? O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Por intercessão de Nossa Senhora das Dores e de Santa Luzia Virgem Mártir, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Tenham todos uma boa noite, fiquem em paz, o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Até amanhã, se Deus quiser. Bom descanso a todos. Obrigado pela companhia.